Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. A cultura é um item essencial na vida humana. Ela reúne os seus valores, as suas crenças, tudo aquilo em que você acredita ou pratica. Cultura é a soma do conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social que passa para as gerações seguintes por meio da comunicação ou imitação. É o patrimônio social de um grupo e a base para a construção da identidade coletiva e individual. A cultura tem o poder de mudar a vida das pessoas, moldando a visão de mundo por ser progressiva, se adaptando às mudanças sociais e históricas e se construindo por si, onde cada sociedade tem sua própria cultura, com variação de costumes, tradições, símbolos e valores. O ator Marcos Magno, que esteve na região para as apresentações da peça Baianidade Baiana, que agora passou a ser apenas Baianidade, esteve com o frutalense Reimar Rodrigues e falou com um balaio de ideias sobre a cultura e sua importância para mudar a vida das pessoas. Você, como ator, na sua opinião, qual a importância da cultura para o desenvolvimento humano? Eu acho que é de extrema importância a cultura para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de uma cidade, de um país. Eu tive a oportunidade de morar por um mês em Portugal. E lá a gente vê cultura em tudo que é canto, né? Nas praças, nos bares e principalmente nas escolas. E a gente percebe que a gente está muito distante dessa realidade cultural que o nosso país nos oferece. Por que eu falo isso? Porque dentro de sala de aula, dentro de uma instituição, as escolas de Portugal, ela tem como uma filosofia implantar a cultura. Então você vê crianças fazendo balé nas escolas, não é só escola particular, é escola pública. Então você vê criança fazendo balé, você vê uma criança tocando um instrumento, cantando, fazendo teatro, né? Então isso para o ser humano é muito importante, até porque a cultura ela nos obriga, não é bem a palavra nos obrigar, mas o que eu posso dizer? A cultura ela nos deixa mais à vontade, mais livre, até mesmo para escolher os nossos governantes. Uma pessoa, por exemplo, aculturada, ela não sabe se expressar, ela não sabe chegar e desenvolver uma opinião própria. Então, quando a cultura ela entra dentro de uma sociedade, quando ela está dentro de uma sociedade, ela faz com que você pense, você reflita, você converse, né? E você consiga escolher um bom governante, né? Mesmo que aquele governante a princípio seja bom, depois não, mas ela teve a escolha dela. Então isso para o desenvolvimento humano é muito importante, principalmente para as crianças, para os jovens que a gente vê infelizmente indo para outros caminhos. Então eu volto a repetir essa questão dos governantes. Se os governantes pegassem a cultura e implantassem dentro das periferias, dentro de bairros periféricos, bairros pobres, a gente teria uma quantidade menor de pessoas indo para um outro caminho que a gente já sabe que é da criminalidade. Então, a cultura, no meu ver, é muito importante para todos nós e principalmente para a vida humana. Fale um pouquinho da sua trajetória, como era o Marcos Magno antes e o Marcos Magno depois, né, de entrar nesse mundo da cultura das artes. Muito importante essa sua pergunta, porque eu venho de um universo totalmente diferente, né? Um universo periférico, aonde o bairro onde eu morava, ele era visto como um dos piores bairros. Então, para você ter uma ideia, logo quando surgiu a mototáxi, lá na minha cidade, que é chamada Camaçari, que é a região metropolitana de Salvador, nós tínhamos um supermercado, que era o nome do supermercado, era Supermercado Central, nem existe mais esse supermercado. Só que o meu bairro era depois do Supermercado Central. Então, quando eu vinha do teatro, né, eles não queriam ir até o meu bairro porque tinha medo.
Porém, quem morava lá sabia que não era essa coisa toda que diziam, né? Mas as pessoas falavam que o bairro era perigoso, então o mototáxi ele não queria ultrapassar aquilo lá. Então, quando eu decidi fazer teatro, né, eu já vivia nessa realidade, onde eu via amigos meus sendo, infelizmente, né, morrendo por uma escolha que eles mesmos traçaram, e eu falei para mim, eu não quero essa minha vida para mim, não quero. E foi quando eu trabalhava numa feira, né, e nessa feira eu ouvi um carro de som falando, né, anunciando que precisava de atores para fazer um projeto, e esse projeto era uma peça de Nelson Rodrigues chamado Beijo no Asfalto. Eu não sabia nem quem era Nelson Rodrigues, não sabia nem que peça era essa, Beijo no Asfalto. Eu pensava que o cara ia beijar o asfalto. E só para você ter uma ideia, porque eu não me imaginava na minha vida fazer teatro. Aí eu peguei e falei, não, eu quero fazer teatro. E quando eu vi Lázaro Ramos pela primeira vez na televisão, eu falei, eu quero ser igual a esse cara. E a história do Lázaro é um pouco parecida com a minha, porque ele veio de um bairro periférico de Salvador, passou por dificuldade, não tinha dinheiro para ir para os ensaios, a mesma coisa que acontecia comigo. Então eu falei, não, eu quero ser igual a esse cara. E aí eu fui fazer essa audição no Bando de Teatro Resistência, aonde o Tony de Souza falou, você já fez teatro? Eu falei, só na escola. Eu não tenho noção nenhuma de teatro. E foi aí que ele me ensinou posicionamento, o que falar, como falar, olhar para lá, projetar a voz, que a gente sempre fala no teatro, né? Você tem que falar de uma forma que a velhinha surda que está na última fileira ouça. Então, tudo isso ele me ensinou. Então, o teatro foi muito importante na minha vida, porque se não fosse o teatro, eu sempre falo que muitas das vezes as pessoas falam, não, eu escolhi o teatro. Não, o teatro me escolheu. Porque se o teatro não tivesse me escolhido, com certeza eu seria mais uma vítima da sociedade. Pode ter certeza, porque infelizmente no meu bairro você não tinha muita escolha para fazer. Então você olhava a facilidade da criminalidade e você falava, eu quero ser igual aquele cara com o colar grandão, com meninas do lado, né? Porque ele estava ostentando algum tipo de coisa, então é o que acontecia, eu quero ser igual a ele. Então, quando o teatro me escolheu, eu vi uma outra realidade. Eu vi que eu poderia ter várias meninas do meu lado, mas não precisava estar na criminalidade. As meninas iam por conta do meu talento, por conta do meu trabalho, né? Elas queriam estar perto de mim porque eu oferecia alguma coisa, seja a amizade, né? Ou experiência. Quando eu fui para Portugal, eu fui a primeira pessoa do meu bairro, da minha cidade, a sair do país. Então isso para minha comunidade é muito importante. E quando eu fiz o primeiro trabalho, e isso é muito engraçado, que foi na televisão, meu primeiro trabalho foi o Linha Direta, tinha uma vizinha minha que não perdia esse programa, não perdia. Quando eu passei na Linha Direta, ela saiu gritando, meu Deus, coitada de Branca, porque o apelido de minha mãe é Branca, coitada de Branca, que decepção, Magno está na TV, ele está passando no Linha Direta, meu Deus, como é que esse menino foi para o Rio de Janeiro para fazer isso, ir para a criminalidade, meu Deus. Saiu correndo no bairro falando todo mundo, e manhã, sem saber de nada, falou, foi o que, Lilita? Foi o que? Seu filho, eu vi na televisão. Ô, Branca, desculpa eu te dar essa informação, minha filha, mas seu filho está no Linha Direta, ele é bandido. É surreal, mas é a realidade. E aí, quando descobriram que era uma simulação, que eu estava lá como ator e não como bandido, ela foi lá e falou, mas Branca, meu Deus do céu, como é que eu pude fazer isso? Seu coração. Aí mãe falou, você é maluca? Você quer me matar no coração? Como é que pode uma coisa dessa? E veio família, veio um monte de gente, nossa, e não tinha o WhatsApp, né? Quando eu cheguei ainda não tinha, era Orkut na época. Não tinha nem Instagram. Não tinha nada. Então assim, e outra história interessante, só para finalizar, para não me estender muito, o meu vizinho, quando eu de fato fui para o teatro, né, que eu falei que eu ia estrear a peça de Nelson Rodrigues,
o beijo no asfalto, e eu peguei e falei pro meu vizinho, eu falei, tô no teatro e eu vou aparecer na televisão, viu? Aí ele falou assim, com certeza você vai aparecer na televisão. Por incrível que pareça, eu nem tinha aparecido no Linha Direta, né? Nem sonhava ir pro Rio de Janeiro. Ele falou, você vai passar no Linha Direta como um cara que matou a CM. Ele falou isso pra mim. A CM, para quem não conhece, é Antônio Carlos Magalhães, que foi um grande político de lá da Bahia. Sim. E naquilo eu fiquei assim, horrorizado, porque ele me falou isso, eu falei, caramba, velho, como é que pode uma coisa dessa? E por incrível que pareça, como Deus, ele é tão maravilhoso e ele não dorme, no dia que eu estreiei no Linha Direta, que o Linha Direta foi ao ar, foi justamente no dia que Antônio Carlos Magalhães faleceu, mas não pelas minhas mãos, ele morreu, eu acho, se não me engano, de infarto. E aí eu falei, caramba, como Deus é bom, né? Eu estreiei o Linha Direta, Antônio Carlos Magalhães morreu, não gostaria, mas ele morreu, né? Mas pelo menos que não foi pela minha mão. Então, para você ver como as pessoas são, né? Então, para mim, o teatro, a cultura é de extrema importância. Eu acho que se eu não tivesse hoje o teatro na minha vida, a cultura na minha vida, eu com certeza, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Você falou que você via aquilo e não queria para si. Como foi a participação da sua família? Ou isso foi uma iniciativa totalmente sua? Totalmente minha. Minha família vem de uma criação que ela fala o seguinte, que para ganhar dinheiro é só trabalho. É só registrado. Isso, de carteira assinada. Eu lembro que minha mãe, quando eu decidi de fato fazer teatro, eu saí da feira, né? Eu tinha um ponto lá que eu vendia farinha, feijão, arroz e tal, e eu decidi. Minha madrinha tinha me dado aquele ponto para mim, então ela tinha investido ali. E eu peguei e falei, não quero, minha madrinha, muito obrigado, mas não é isso que eu quero fazer teatro, eu quero fazer cinema, eu nem sabia, eu só queria fazer. E aí eu lembro que, como eu passava praticamente, eu só dormia depois das 2, porque o ensaio era sempre à noite, porque a gente tinha esse espaço, aí ele só liberava de noite, então o ensaio começava às 8 da noite e terminava lá para umas 2, 3 horas da manhã, era o horário que eu vinha para casa. A pé, era como se eu saísse daqui e fosse lá pro centro daqui de Frutal, mas bem longe mesmo, bem longe, era mais ou menos eu andando, daria mais ou menos o que? Eu acho que meia hora, 40 minutos andando. Então eu fazia esse trajeto, indo pro ensaio e voltando para casa. E aí eu dormia, e cansado, eu dormia o quê? Eu ia dormir 3 horas, 4 horas da manhã, a tendência é que você estique um pouquinho mais. E minha mãe batia, acorda! Acorda, olha, só vou dizer uma coisa pra você, viu? Teatro não é futuro pra ninguém, não. Teatro não é futuro, vá procurar alguma coisa pra fazer. E isso me doía muito, porque era algo que eu queria. Então, assim, dentro da minha família, o único que enveredou pro lado da cultura foi eu. O único, como a gente brinca, né? O único louco, né? Que foi pro lado da cultura foi eu. Então, depois que você passa a ganhar dinheiro, que entra dinheiro para dentro de casa e tudo mais, aí a visão é outra. Até falar, não vai pro teatro hoje não? Você acha que você é o quê? Depois eles tiram você do teatro, tá aí chorando. Então a coisa mudou. E quando eu tive a minha primeira aparição na novela, aí, minha filha, foi algo mágico para minha vida e a vida da minha família, porque fui a primeira pessoa da família a fazer novela, a fazer cinema, a ir para um outro país, né? E hoje eu tenho uma família de artistas. Minha esposa, ela também já fez várias novelas, né? Minha filha, o primeiro contrato dela foi na novela Segundo Sol. Ela estava com 8 anos de idade, então ela pegou um contrato. Eu sempre falo que Tarsila, ela veio para fazer um contrato que eu estou há anos no Rio de Janeiro e não consegui um contrato. Tarsila nasceu e já teve o primeiro contrato dela, mas isso Deus sabe de todas as coisas, né? Então, para mim isso é muito importante, eu fico muito feliz. Então, tudo que eu tenho hoje é graças ao teatro. Se eu tenho um apartamento, foi o teatro que me deu.
se eu tenho hoje uma vida estabilizada no Rio de Janeiro, que a gente sabe que é difícil, uma cidade grande, você poder estar vivendo da sua arte, é muito importante. Então, assim, eu sou muito grato, né, a Deus por ter me dado essa oportunidade, as pessoas que me acolheram, né, o Alberto Damit, o Marco Antônio, né, o Danilo, o Saraiva, todo mundo que estava envolvido na época lá na Companhia de Riso, que me deu a oportunidade de estar dentro desse contexto, então eu sou muito grato. Então hoje tudo que eu tenho, eu agradeço, claro, a Deus, porque eu acho que Ele, se Ele não quisesse, eu não estaria aqui, eu estaria em uma outra profissão, mas agradecido a Deus e a arte por ter me proporcionado tantas coisas boas e mágicas. Você, né, frequenta o Frutal há mais ou menos uns 10 anos. Eu queria falar sobre essa turnê que você veio fazer aqui, juntamente com o Reimar, da peça de teatro Baianidade. Eu já estive aqui na região várias vezes com vários espetáculos, né? Eu tive aqui com o espetáculo As Bondosas, era eu, o Juarez e o Maicon, onde eu fazia uma carpideira, né? Que são mulheres que eram contratadas para chorar em velórios, né? Essas carpideiras, a história dela era de Portugal, elas vieram de Portugal e elas foram para o Nordeste. Então elas eram contratadas para fazer o velório mais alegre, né? Então ela contava piada, ela chorava, quando ninguém estava chorando pelo morto, ela chorava, forçava um choro, né? Quando estava muito tenso, ela contava uma história, uma piada, então ela que movimentava o velório. Então essas carpideiras, ela veio de Portugal e veio direto para o Nordeste. Então o nome do espetáculo é chamado As Bondosas. O nome das personagens era Angústia, Astúcia e Prudência. E o interessante é que elas ficavam o tempo todo falando que as carpideiras era a visão dela para as pessoas que chegavam para o velório. Então ela falava mal de todo mundo lá, ó. Chegou agora e nem falou com a mulher do morto. E aquele... Aí a outra falava, e aquele lá com a bandeja de bolo nem ofereceu pra gente aqui tá desde cedo. Olha a vestimenta daquela lá, meu Deus, como é que veio? Então ela começava a falar tudo. Só que todo mundo ia embora. Mas ela era contratada e ela tinha que ficar até o outro dia. E aí uma delas começou a futucar o morto. E aí descobriu que essa mulher que ficava na rua, e ela era uma prostituta. Ela descobriu isso vendo a mulher. É a mulher de vermelho, aquela lá, meu Deus, como é que pode, não sei o quê. E aí começou. No final de tudo, aí a Prudência falava, aconteça o que acontecer, lembra da mulher de Jó, não olhe para trás. E aí ela falou assim, sabe uma coisa, eu não quero mais saber de funeral, não quero saber mais de nada. Aí pegou tudo do morto, foi lá na cozinha, pegou vinho, beberam, e aí foi embora, vamos embora. Aí na hora ela esqueceu o sapato que ela queria pegar. Quando ela vira para pegar, a outra fala, não olhe para trás. Então elas morrem, elas viram estátuas de sal. É um espetáculo belíssimo e aí o Reimar trouxe para cá. Então eu vim para cá com As Bondosas, depois eu vim com Pretas, aí depois eu vim com Nem Ruim da Cabeça Nem Doente do Pé, que é um monólogo, e vim com Timão e Pumba, com Baianidade, que antigamente era Baianidade Baiana e agora é só Baianidade. Vim com Peppa Pig, não me pergunte o que eu fazia na Peppa Pig, e o último espetáculo que eu tive aqui foi com minha esposa e minha filha, que foi A Tenda Viajante, que é um espetáculo de contação de história. Então, com o Reimar aqui, eu acho que eu conheço o Reimar, sei lá, uns 15 anos por aí, assim. Então, eu já vim aqui muitas vezes. Então, Frutal é a minha segunda casa. Gosto muito dessa cidade, muito mesmo. A cultura influencia nossos comportamentos de maneiras diversas, moldando nossas identidades, crenças e perspectivas de mundo, permitindo a conexão com as outras pessoas, dividindo experiências e construindo a estrutura social. Compreender a cultura é fundamental para entender como agimos e como podemos analisar o nosso próprio comportamento. Desta forma, nos posicionaremos melhor diante da vida. Gostou deste conteúdo?
essa foi uma sugestão da redação do Balaio de Ideias, aproveitando a passagem de 2 atores por Frutal. Junto de Marcos esteve o ator Danilo Lima e será ele o entrevistado do Balaio de Ideias na próxima semana, quando vai falar da atividade que decidiu e que mudou a sua vida, o teatro. Continue a nos acompanhar, assista aos nossos vídeos, curta e compartilhe, faça sua inscrição no canal e ative o sininho de notificação. Faça parte você também deste Balaio de Ideias e mande a sua sugestão pelo e-mail ou, se preferir, use a rapidez do nosso WhatsApp. Para encerrar, deixaremos uma frase do escritor e psiquiatra português Antônio Lobo Antunes. A cultura assusta muito, é uma coisa apavorante para os ditadores e um povo que lê nunca será um povo de escravos. Em cima desta frase, deixamos uma reflexão do Balaio de Ideias. Se a cultura assusta muito os ditadores, tenha cuidado para não deixar que esses ditadores façam você acreditar em tudo apenas de um lado. Não existe ninguém 100% bom e nem 100% ruim. Isso vale para pessoas, grupos, partidos políticos e principalmente governos. Se liberte dessa cultura que favorece apenas um lado, pois a cultura de verdade dá vez e voz a todos. Namastê!